Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a cabeça da Pocahontas no estilo Chibi, usando o molde da cabeça Nendoroid, produzido e vendido pela Biscuitando com Vivi. Eu não costumo usar bola de isopor para essas cabeças que são um pouco menores. Então eu vou mostrar aqui para vocês que depois de sovar a massa, uma quantidade suficiente para encher o molde, eu faço uma coxinha com a ponta fininha. E aí eu vou posicionar ela dentro do molde, de modo que essa pontinha encaixe ali no narizinho da minha peça, né, do meu boneco. Vou pressionar bastante a massa dentro do molde e puxar o excesso para trás, formando uma espécie de pino por onde eu vou puxar a cabeça para tirar do molde. Como vocês podem ver, eu trabalho com a massa sempre um pouco durinha. E aí eu puxo a cabeça para fora do molde e ela já sai com o formato que eu desejo. Agora o que eu preciso fazer é retirar as rebarbas, alisar algum ponto que pode estar defeituoso, reforçar algumas marcações, ajeitar o nariz. Agora é o momento, se você quiser remodelar a cabeça, se você quiser alterar alguma coisa, se você quiser fazer uma modificação nas bochechas ou no formato. Como a boneca que eu quero fazer tem o rostinho Chibi tradicional, eu não quero fazer nenhuma mudança, eu vou só ajeitar as imperfeições que saem do molde, tirar as digitais, as marcas e deixar tudo bem lisinho. Depois que eu tiver feito essa etapa e esse processo de acabamento, eu vou deixar a peça secando numa espuminha. Eu corto ali o excesso de massa que eu usei para puxar a cabeça do molde e depois acomodo ali numa esponjinha essa cabeça para poder secar. Vou deixar secar de um dia para o outro. A cabeça sai do molde com aproximadamente 4,3 centímetros, tá? Eu vou medir aqui para mostrar para vocês. Essa é a cabeça úmida que acabou de sair do molde, então ela ainda vai encolher. Depois de seca a cabeça, eu já desenhei os olhos e pintei a boquinha. Vamos colocar as orelhinhas. Eu faço uma bolinha de 1 centímetro de diâmetro primeiro. Se você quiser saber como eu pinto os olhinhos, tem um vídeo, eu vou deixar aqui o link para vocês, um vídeo recente que eu fiz com a pintura de olhos, foi exatamente a mesma técnica que eu usei nesse vídeo que eu já postei aqui no canal, para pintar os olhos da Pocahontas, tá? Depois eu achato essa bolinha, corto ela no meio e eu dou uma apertadinha nas laterais para deixar ela com esse formato de meia lua gordinha, para posicionar na lateral da cabeça. Confiro se as duas orelhinhas estão bem iguais e agora eu vou posicionar elas na metade da cabeça e a altura da orelha vai ser ali entre o nariz e a base do olho, tá? A orelha do Chibi geralmente é bem baixinha por causa das proporções mesmo dos olhos grandes e dessa região da boca e do nariz que é mais curtinha. Posicionar ele bem no meio, alinhada, né, entre o olho e o nariz. E aí eu já vou posicionar a outra orelhinha também com um pouquinho de cola, para ter certeza de que minhas duas orelhas vão estar na mesma altura. Olho por baixo, alinhamento, olho por cima. Se tiver tudo certinho, com um pouquinho de água, né, esse é um pincel com água, mas você pode usar também um pouquinho de poliflor para fazer esse alisamento. E um pincel chanfrado ou uma ferramenta do tipo faca. Eu vou ajeitar ali e fazer a junção da orelha com a lateral do rosto. Além de fazer o alisamento e grudar, né, colar, fixar a orelha ali no rosto, eu também dou o acabamento, tirando as emendas e alisando as irregularidades que se formam ali quando você tá mexendo na massa. Depois a gente passa uma aguinha ali com o dedo, passa o pincel e deixa tudo bem lisinho. Tudo que eu fiz de um lado da orelha, eu vou fazer lá na outra orelha igual, para ficar simétrico. Agora minha cabeça já tá seca e com as orelhinhas posicionadas. A gente pode estar pronto para ir pro cabelo. Já com os meus olhinhos pintados, como eu disse para vocês, vou deixar o link aqui, para vocês verem a pintura de olhos que eu fiz nessa boneca. Ela é igual a que eu fiz já em outra peça e mostrei aqui. O cabelo dela é preto, então eu vou pegar a massa preta, uma quantidade grande, né, mais ou menos o dobro da quantidade que eu usei para a cabeça. Vou sovar bem essa massa e vou fazer uma coxinha bem comprida, com a ponta não muito fina e bem gordinha. Dou uma achatadinha e eu vou medir ali na cabeça da boneca, porque eu quero
que a parte do comprimento do cabelo fique mais fina, então eu venho abrindo ela com o rolo, mas eu quero que essa parte de trás da cabeça, que completa o crânio, que deixa o crânio redondinho, fique mais gordinha. Eu gosto de fazer os bonequinhos com a cabeça bem arredondada, então eu sempre completo essa parte de trás da cabeça com cabelo, formando um crânio bem redondinho. E o cabelo não precisa ser grosso como essa parte, então eu deixo ele mais fininho. Eu uso o corpo, né? Encaixo a cabeça no corpo para ver se o cabelo está na posição certa. Já começo a dar ali o movimento, porque eu vou fazer um cabelo da Pocahontas e ele é um cabelo que está esvoaçante, né? Que está ali ao vento. E aí com o rolinho e com os dedos, eu vou acomodando essa massa na cabeça e dando o formato do cabelo. Eu vou cortar ali o comprimento, né? Vou medir, vou cortar o comprimento do cabelo. O corte de cabelo da Pocahontas é reto, né? Então eu vou fazer um corte reto ali. E agora eu vou fazer os acabamentos do cabelo e eu vou assentando ele na cabeça aos poucos até ficar, né, como eu desejo. Depois que eu tiver feito todo esse processo de ajuste do cabelo na cabeça, é que eu vou passar cola e colar ele em definitivo para esperar secar e continuar o processo. Sempre atentando ali para esse acabamento no encontro do cabelo com a cabeça, né? Em todas as partes onde o cabelo encontra com a cabeça, é importante que você faça um acabamento bem feito, que ele fique bem, não só bem aderido, mas também bem acabado, bem lisinho. Com uma esteca do tipo faca, essa é uma faca curvadinha, eu vou fazer algumas marcações no cabelo. O cabelo dela é liso e muito grosso, pesado, escorrido, né? Então eu não preciso de muitas marcações. Eu faço só algumas para que a gente possa também ter uma sensação de movimento no cabelo, saber, né, como o cabelo está se movendo. Mas não precisa fazer muitas marcações. Esse é um estilo mais minimalista. O cabelo é um bloco só, né? Então a gente não tem que colocar mecha por mecha. E só algumas marcações já vai te dar aquela sensação de movimento do cabelo e vai mostrar, né, qual é o sentido em que ele se move. Não tem necessidade de fazer muitas marcações. Como vocês podem ver, essa reentrância na cabeça que tem no molde, para fazer o cabelo fixo, né, e colado na cabeça e tudo assim, para a forma como a gente modela os cabelos, ela é indiferente, né? A gente vai colocar o cabelo por cima, tampando essa reentrância. Então ela não prejudica, tá? Esse formato da cabeça, ele tá mais relacionado com o fato de que é uma cabeça baseada num produto que já existe no mercado, né? Então, para ficar fiel à referência, ela é feita assim. Mas dependendo de como você vai fazer o boneco, não tem nenhuma necessidade de se preocupar com essas cavidades na cabeça. Você vai preenchendo elas com massa de cabelo mesmo. Aqui eu tô fazendo agora a emenda em todo lugar onde o cabelo encontra a cabeça. Dou um pouquinho mais de movimento e vou deixar secar. Depois que essa primeira parte, né, com a estrutura do cabelo já está pronta, eu vou vir agora com a parte de cima, vou fazer o topete, né, e mais uma mecha para completar a parte da frente do cabelo, que essa parte que eu fiz foi a parte de trás. Do mesmo jeito que eu fiz uma coxinha alongada e dei uma achatada, eu vou fazer agora deixando a parte de cima mais gordinha e a parte de baixo mais fininha, porque a parte de cima é a parte que vai dar volume para o topete. Eu posiciono no topo da cabeça, cobrindo toda essa parte de cima, mas deixando a testa, né? Mesmo o boneco sendo um boneco estilizado, com a cabeça maior e as proporções diferentes de uma proporção humana real, é importante que a gente respeite algumas proporções. Por exemplo, todo boneco não. O boneco nesse estilo, ele tem testa. Então a gente tem que manter a proporção da testa e não fazer a raiz, a base do cabelo muito próxima da sobrancelha. Senão o boneco fica com um aspecto estranho. Quando você olha para o boneco, você percebe uma estranheza nele. Geralmente quando a gente vê isso nas peças, a gente não sabe muito bem dizer por que a peça parece estranha e às vezes é uma questão de proporção mesmo, né? A proporção com que a peça foi feita
tá, digamos assim, desconfortável. Então, essa é uma dica que eu costumo dar sempre quando o pessoal me pergunta sobre a questão do cabelo e do rosto, procurar colocar a linha do cabelo, mantendo o rosto dividido em 3 partes. Geralmente, a testa, ela ocupa 1/3 da cabeça. Então, a gente precisa deixar uma testa no boneco, mesmo que essa testa esteja coberta por cabelo, com uma franja, por exemplo. Você tem que ter a ilusão de que a cabeça vai até lá em cima e de que a franja, de fato, está cobrindo uma testa. Senão, pode ficar muito curta essa terça parte aqui de cima da cabeça e causar uma estranheza estética no teu boneco. Então, aí eu terminei de modelar e posicionar essa franja, né, ou essa parte de cima do cabelo com o tupete. Com o pincel modelador eu fiz as emendas da parte de cima do cabelo. E agora eu vou esperar secar para fazer a segunda parte. Já tá bem sequinho agora aqui. Eu vou fazer a segunda parte, que é essa outra lateral do cabelo. Eu vou fazer o acabamento. O cabelo dela tá de lado, então essa parte da lateral direita, ela vai ser mais baixinha. Então, com um pouco menos de massa, eu vou fazer a mesma coxinha alongada que eu já tinha feito para completar essa lateral do cabelo. E como o cabelo está todo movimentado para um lado só, quando eu posicionar essa coxinha, eu vou posicionar ela também para o lado em que o cabelo se movimenta. Dessa maneira, emendando com aquela parte de trás, que é a base que eu já tinha feito anteriormente. Com o pincel modelador e água, ou poliflor, aquilo que você achar melhor, você faz essa união e tira as emendas, deixando tudo bem lisinho. Já que o cabelo dela também é um cabelo muito liso e comprido, então ele não tem muitas marcações e nem cachos ou mechas para você sobrepor. Quanto mais você conseguir alisar e tirar as suas emendas, né, e nos pontos ali onde uma massa se encontra com a outra ou que a massa se encontra com a cabeça, você alisar, fizer os enxertos bem acabados, mais bonita e limpa fica a sua peça. Tá vendo toda essa sujeira que tem aí no rosto da boneca? Depois que o cabelo estiver totalmente finalizado e seco, a gente vai vir ou com um cotonete úmido ou com um palito com algodão e a gente vai limpar todo esse rostinho. Reparem que enquanto eu tô colocando o cabelo, eu evito ao máximo encostar diretamente a minha mão no rosto onde tem pintura, que é para evitar que eu estrague. Eu procuro segurar sempre nas áreas que estão livres de pintura. Se você tiver dificuldade nisso, vale a pena você usar um plástico filme ou um papel ou um paninho para proteger o rosto enquanto você está fazendo o cabelo. Assim você evita, por exemplo, de sujar, no caso aqui estou fazendo o cabelo preto, você evita de sujar de preto uma área que já está pintada, que já está finalizada do seu rostinho. Às vezes não tem como você fazer a pintura de olhos e sobrancelha depois de botar o cabelo, então precisa ser feito antes. Tem esse cuidado aí, então, com a limpeza. Se você achar que faltou alguma coisa no cabelo, como eu achei aqui que ficou faltando um volumezinho aqui embaixo, eu fiz um rolinho de massa e enxertei ali, agregando um pouco mais de volume nessa voltinha do cabelo aí na parte de trás. Da mesma forma que eu fiz com a outra mecha. Eu agreguei ali a massa e depois eu vim alisando e incorporando tudo ali na base do cabelo com o pincel modelador. Depois que você fizer todo esse enxerto, todo esse alisamento, e você achar que o formato e o padrão do teu cabelo estão já dentro daquilo que você espera, né? Aí você vem finalizando tudo, alisando bem, ou com um pincel molhado com água, ou com o poliflor, né? Com a ferramenta e com o material que você acha mais adequado para tirar as emendas, para tirar as rachaduras e deixar o cabelo bem lisinho e uniforme. E aí agora eu já tenho a minha cabeça pronta, com o meu cabelo seco, já para ir
grudada no corpinho. Se ele tiver sujinho, depois você limpa, passa um paninho úmido, tá? Ou algodão úmido, e aí você já tá com a cabecinha pronta. Esse é o resultado final da cabeça da Pocahontas, feita com o molde da cabeça Nendoroid, que você encontra no site da parceira biscuitandoconvivi.com.br. Fica de olho que no vídeo da parte 2 eu vou trazer o corpo da Pocahontas e a roupinha. Muito obrigada!